O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos ao longo dessa semana acompanhando o evangelista Lucas no caminho com Jesus para Jerusalém. Jesus vai cada vez mais se aproximando de Jerusalém e aí vão se dar os últimos acontecimentos da sua vida, a sua entrega de fato definitiva, a sua doação de vida. E Jesus faz uma espécie de pausa num dia de sábado na casa de um chefe dos fariseus. Podemos imaginar todo o olhar que se voltava para ele. Ainda mais Jesus realizando uma cura em dia de sábado. Jesus sabia que com isso chamaria a atenção deles. Não faz por conta disso, mas sabe que essa atitude causa um certo impacto. Por isso pergunta, no final das contas, se salva uma vida ou não, se pode fazer o bem ou não em dia de sábado. Ora, os fariseus conheciam muito bem as leis, as normas, mas Jesus procura mostrar o mais profundo daquilo que são as leis, porque a lei do sábado, a lei de preservar o sábado, de nada fazer, de louvar a Deus, ela é criada lá no Antigo Testamento, na história do povo judeu, para preservar a vida humana, para garantir que todos tenham o descanso merecido e nesse descanso possam de fato louvar a Deus. Então, no fundo, a lei do sábado é também uma lei de proteção à vida e à dignidade de todas as pessoas, de todos os servos, os escravos, de todos aqueles que estão ali. Todos devem parar, de toda a criação, todos devem parar no sábado para se restabelecer. Isso está ali, já aparece no Antigo Testamento, e para o povo judeu, a lei por excelência, a norma por excelência, é o que hoje nós chamamos a Torá, nós chamamos o Pentateuco, que para os judeus era conhecido como a Torá, que quer dizer a instrução. A lei para os judeus não é simplesmente pode ou não pode. A lei tem o sentido de orientação, de instrução, para sabermos como bem viver a aliança com Deus. Esse é o sentido mais profundo da lei. O problema é que com o passar do tempo, o povo judeu, sobretudo aí os chefes, começam a fazer leis para dizer: e nessa situação, e naquela outra, e esse detalhe, e aqui, e acolá, e começam a criar uma série de normas, de pequenas normas, de detalhes, que terminam ofuscando a beleza ou o sentido mais profundo da lei. E é por isso que Jesus vai entrar em confronto com os fariseus, porque o sentido mais profundo da lei tinha sido deixado de lado. Eles não conseguiam entrar nesse sentido mais profundo. Por isso que para nós, cristãos, seguidores de Jesus, a pessoa de Jesus é o critério por excelência para entendermos o Antigo Testamento. Em Jesus, a lei alcança a sua plenitude. Com isso, nós compreendemos que tudo aquilo que no Antigo Testamento parece não corresponder à prática e ao jeito de ser de Jesus, tudo isso cai por terra. Mas como? São dois deuses? Não, não são dois deuses. É porque em Jesus nós alcançamos a compreensão mais profunda de quem é Deus. Um exemplo simples talvez possa ajudar.
É só imaginar que o povo do Antigo Testamento via Deus como imagina ali, naquele coro, longe, daqui para lá, via longe e com as luzes apagadas. Então não via com muita clareza. E Jesus no Novo Testamento é como se ele estivesse aqui ao centro, com uma luz sobre a cabeça. Então se vê agora face a face. E quando a gente vê de longe, a gente não vê as coisas muito claras, não é? A gente pode se enganar, a gente pode achar que é uma coisa e não é. E por isso, com Jesus, que agora a gente vê as claras, que a gente vê face a face, tudo se torna agora compreensível. Por isso, ele é o critério por excelência. Ele nos ajuda a entender o que é o essencial do que é o secundário. Hoje, na nossa vida cristã, muitas vezes a gente confunde o essencial com o secundário. Porque a gente vai, como os judeus fizeram, nós também vamos criando várias normas, várias orientações. E essas orientações, essas normativas que a igreja tem, são para ajudar a viver melhor o Evangelho. O problema é que às vezes a gente se prende demais às normativas, às leis pequenas, e esquecemos a mais fundamental, que é do amor ao próximo, do cuidado com os pobres, com os excluídos, com os necessitados, da vivência em fraternidade. Ou seja, a gente esquece o essencial e às vezes se apega demais àquilo que deveria estar servindo ao essencial. Eu dizia hoje pela manhã, quando eu celebrava aqui, eu me recordava que muitas vezes na confissão as pessoas trazem muitas normas, assim, padre, eu faltei à missa no domingo, e trazem isso dizendo, eu sei que estou errado, e ok, muito bem, é bom que a pessoa alcançou essa consciência, mas dificilmente eu escuto na confissão, por exemplo, alguém dizer, padre, eu tive a oportunidade de fazer uma caridade e não fiz. Eu tinha a oportunidade de ajudar alguém que estava precisando e não ajudei. Eu tinha a oportunidade de fazer justiça por alguém e não fiz. Eu fui omisso diante de uma situação. Eu não ajudei um vizinho que precisava. Então, parece-nos que isso que na ação de Jesus foi tão essencial, foi tão fundamental, parece que às vezes na nossa vida isso fica assim um pouco como que de lado, como algo secundário, e não nos pesa a consciência. Eu não estou dizendo ou isto ou aquilo. Não é isso. Eu estou dizendo, é necessário alargar essa compreensão. É necessário irmos além. Não cumprir a norma simplesmente por cumprir, mas entender o porquê dessa norma. Qual é o sentido mais profundo? Como é que essa lei, essa norma, essa orientação me ajuda a viver melhor o seguimento a Jesus? Porque do contrário, a gente vai ser bons cumpridores de normas e de leis, mas no fundo a gente não compreende para que elas servem. A gente não entende o sentido mais profundo e a gente vai terminar caindo no mal dos fariseus, que cumpriam bem as normas, mas que às vezes terminavam entrando em contradição com o que era mais fundamental. Então que o Senhor nos ajude a cada dia a ter mais discernimento para distinguir o essencial do secundário, tendo sempre quem como o modelo por excelência? A pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus sempre é para nós, o humano divino é sempre aquele que deve nos inspirar e deve nos ajudar. Em que medida eu estou mais parecido com Jesus? Em que medida eu estou procurando viver a sua palavra, o seu jeito de ser e o seu jeito de agir? Que o Senhor nos dê cada dia mais a luz do seu Espírito para sabermos discernir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos